Reutilizar dispositivos médicos de uso único pode não representar poupança para os hospitais. Quem o defende é a Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses, que alerta também para os riscos inerentes à reutilização do dispositivo. Eu tenho comigo o enfermeiro Manuel Valente, é vice-presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses, e vai-nos falar sobre este assunto. Muito boa tarde, doutor. Senhor enfermeiro, neste caso, muito bem-vindo ao consultório de hoje. Eu vou começar por lhe perguntar, para percebermos melhor o assunto que vamos aqui abordar, o que é que são dispositivos médicos de uso único? Pode dar-nos, por favor, alguns exemplos? Bom, valeria a pena, em primeiro lugar, tentar fazer perceber às pessoas o que é que são dispositivos médicos, para depois percebermos o que é que são dispositivos médicos de uso único. A questão fundamental é que, quando se entra no conceito de dispositivo médico, existe uma parafernália de produtos misturados com o mesmo conceito, que vão desde um preservativo a, por exemplo, um pacemaker. Tudo coisas que estão em contacto íntimo com o nosso corpo e que estão produzidos no sentido da prestação de cuidados de saúde. Depois disto, é preciso classificá-los pelo seu grau de invasibilidade, isto é, que estão mais dentro do nosso corpo, ou vão mais dentro do nosso corpo, ou não, estão em contacto somente com a pele. E aí temos 3 ou 4 passos, 1, 2, 2A e 2B. Este conceito é preciso que toda a gente o entenda. Para depois chegarmos a esta questão, existem dispositivos médicos que são reutilizáveis. O exemplo mais concreto e mais simples é do instrumental cirúrgico que se usa todos os dias nas cirurgias, ou outros dispositivos médicos que foram determinados pelo fabricante por razões que podemos discutir, mas que são relativamente complexas, para serem usados uma única vez e num único doente. E porquê? Sim. Ou, pela sua concepção, não é possível garantir que ele, por um processo mais ou menos complexo, seja tornado seguro em termos da sua descontaminação, para falar em coisas mais simples, e também em termos da sua funcionalidade. Mas quem determina este uso único, ou quem determinou, foi a indústria que os fez, não foi nenhum organismo técnico ou regulatório. Muito bem. Verdade. Verdade, por uma única razão. A diretiva europeia e as diretivas que regulam estes produtos obrigam a que o fabricante se responsabilize pelo seu bom funcionamento. Portanto, quem faz a gestão de risco desse bom funcionamento e das condições em que ele vai ser utilizado é o fabricante. E o fabricante pode ou não assumir, conforme o tipo de dispositivo, se está disponível ou existe a possibilidade de ele ser reprocessado e se é possível aceitar esse risco. Já nos falou então de dispositivos que podem então ser reprocessados, que são usados nas cirurgias, como por exemplo as tesouras de laparoscopia, lembram, por exemplo, são reutilizadas nas cirurgias, mas sabemos que um número muito significativo destes dispositivos tem mesmo de ir para o lixo. Exatamente. A questão é assim, existem, e cada vez existem mais, porque a complexidade desses instrumentos é cada vez maior. Hoje em dia não existem locais inacessíveis do corpo. E para chegarmos a esses locais é preciso que esses dispositivos médicos sejam altamente seguros, altamente eficientes e capazes de, nesse momento, desempenharem da melhor forma essa função. Vamos se calhar, entrar nos exemplos para nós percebermos todos o que é que estamos a falar. O melhor exemplo será, provavelmente, um dispositivo médico de uso único, um pacemaker. É qualquer coisa que vai estar durante muitos anos dentro do nosso corpo, ou por uma fatalidade poderá não estar muito tempo, mas que não é possível reprocessar. Porque não é possível garantir duas coisas. De que ele está descontaminado para ser reutilizado noutro paciente e que ele está em condições de segurança e de funcionamento para ser novamente utilizado. No entanto, este reprocessamento de muitos dispositivos já é feito, por exemplo, há 20 anos nos Estados Unidos, há 10 anos na Alemanha. Não pode ser feito também em Portugal? O poder pode. É uma questão de haver condições para o fazer. E nós não nos opomos a essa questão. É preciso é que haja a garantia de que esse dispositivo médico, depois de reprocessado, esteja em condições de segurança semelhantes, iguais, àquelas em que estava quando foi a primeira vez usado. E se vamos utilizar esse exemplo dos Estados Unidos ou da Alemanha para estarmos mais perto deste processo, poderemos dizer que isso representa 5% do mercado enorme de dispositivos médicos.
E se vamos comparar questões de custos, o custo por doente tratado nos Estados Unidos é cerca de 10 vezes o custo para o doente tratado num país civilizado, por exemplo, do Norte da Europa. Os países do Norte da Europa não reprocessam, os americanos reprocessam. Quando vamos falar da Alemanha, estamos a falar de uma margem finíssima de dispositivos médicos que uma única empresa que se conheça faz esse reprocessamento. E a heterogeneidade da regulação legal desse processo na Europa é tão complicada que existem países como a França que não o permitem, ponto final. Existem países na Europa que o permitem, o exemplo da Alemanha, com condições muito específicas e que são de alguma forma discutíveis, porque a única preocupação, entre aspas, é de que o produto esteja biologicamente seguro. A sua funcionalidade não está assegurada, portanto, se ele funcionar mal, entre aspas, paciência. Para que não cause danos nem riscos na saúde. Exatamente. Nós temos que ter uma tesoura, por exemplo, durante um procedimento cirúrgico, que à primeira vez corte. Ou teremos que ter uma broca, por exemplo, na área da ortopedia, que à primeira vez faça o buraco certo, com o diâmetro certo. Não podemos ter uma broca que faça mais ou menos um buraco no osso. Bom, em Portugal são consumidos anualmente cerca de 800 milhões de euros de dispositivos médicos. A Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses diz que reutilizar estes dispositivos pode não representar uma poupança para os hospitais. Porquê? Quando nós fazemos ou tentamos reprocessar em condições não adequadas esse tipo de dispositivos, podemos condicionar nos doentes eventos adversos. Os mais comuns e os mais falados são, por exemplo, as infecções associadas aos cuidados de saúde. Mas existem outros. Isto é, que a cirurgia que se pretendia ser feita com um determinado sentido não acabe no sentido que se pretendia fazer. E essa é a nossa preocupação. O objetivo é não tentarmos atalhar por um caminho que não existe evidência científica. Estamos hoje em dia num paradigma em que a saúde é baseada em evidência científica, para provar que existe redução de custos, por um lado, existe segurança associada a esse processo e que, portanto, vale a pena ir por esse caminho. Não existe qualquer evidência sobre este facto. E enquanto, parece-nos a nós, relativamente à responsabilidade dos profissionais de saúde neste contexto, que não é aceitável, enquanto não houver evidência, que tentemos atalhar caminho. Porque podemos condicionar, não a redução do custo, mas o aumento do custo por conta das complicações que vamos condicionar aos doentes. Portanto, a Associação não aceita esta reutilização de dispositivos médicos. Que medidas é que vão tomar? Já tomamos posição e fizemos-la chegar ao Ministério da Saúde. E temos também de estar em contacto com a Direção-Geral de Saúde, que há alguns anos se comprometeu a tomar posição sobre esse assunto e esperamos uma tomada de posição legal sobre esta questão. Posso ainda acrescentar que, em relação à diretiva comunitária, ela está em revisão. Sim. E a perspectiva atual é que vai ficar ainda mais controlada esta situação, exatamente porque todos estamos de acordo que não existe evidência que poupamos e que mantemos a mesma segurança. Muito bem. Fica aqui então, mais uma vez, esta posição da Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses sobre este tema. Enfermeiro Manuel Valente, muito obrigada pela sua presença neste consultório. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Quanto a nós, é agora a altura de fazermos aqui uma curta pausa, mas voltamos já de seguida.